Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja. Oi, tudo bom? Eu sou o Bruno. Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Nós somos o casal do Mentalidade Cristã e hoje a gente vai falar com você sobre os erros do homem que se achava certo. Pois é, será que você tem humildade suficiente para escutar o vídeo de hoje? Vamos lá. Então, talvez você já conheça um pouco dessa passagem, tá? Ela está no livro de Lucas, no capítulo 15. E a gente vai falar sobre um pequeno pedaço dela, que é do versículo 25 ao versículo 32. A gente não vai colocar aqui, não vai ler a passagem, como a gente sempre faz. Deixa para que você possa acompanhar, talvez aqui embaixo, ou você pode até procurar no Bíblia Online, em algum lugar. Mas... eu tenho uma dica sobre isso, depois eu vou mostrar meu celular. Então tá bom. Minha Bíblia online é muito boa. E aí o que é, na verdade, essa é a história do filho pródigo que volta para casa, né? Talvez você não saiba como é essa história, a gente sempre tem o cuidado de conversar de uma maneira que quem não está acompanhando a Bíblia, não leu a Bíblia, possa entender bem o que a gente está falando. E é um homem que tinha 2 filhos e um dos filhos resolve sair de casa, leva parte da herança dele e gasta tudo com jogo, prostituição, enfim, uma série de coisas, e começa a passar muita dificuldade, e ele volta para casa e o pai recebe ele de braços abertos, manda matar um bezerro cevado, faz uma grande festa, põe um anel no dedo dele, dá novas vestes, assim, recebe ele com muito amor, né, muito carinho. E o irmão que tinha ficado em casa, fiel ao pai, ajudando ao pai, se chateia e vai conversar com o pai e fala: poxa, eu sempre estive aqui com você, firme nos seus caminhos, seguindo as suas coisas todas, e você nunca me deu nenhum cabrito para eu matar com os meus amigos, fazer uma festa, e agora volta esse teu outro filho, ele nem fala esse seu irmão, ele fala esse seu outro filho, volta, e você manda matar o bezerro cevado, faz uma festa e tudo, e aí o pai dele fala assim: olha, o seu irmão estava perdido e voltou para casa e é motivo de festa. E você está comigo sempre, tudo que é meu é seu, sabe? E é muito interessante essa passagem porque, na verdade, ela fala de Deus, né? De como é que Deus se alegra quando um de nós volta para os caminhos dele, né, amor? E é muito interessante isso, porque às vezes você pode ser aquela pessoa que já está nos caminhos de Deus, que você é o outro irmão, o irmão que estava ali seguindo todas as coisas, né? E é desse irmão que a gente quer falar hoje. A gente quer falar de 3 erros que para nós são importantes e que a gente quer que você também evite na sua vida, tá? Principalmente se você é uma pessoa que já está nos caminhos de Deus. E ele teve 3 erros que eu quero falar com você para poder ajudar você a evitar. E sabe que toda vez que a gente prepara alguma coisa para conversar aqui, serve para a gente antes de mais nada, tá? Todas as vezes que a gente for falar de qualquer coisa, serve muito para a gente. Porque não são só as pessoas que erram, né? Muito pelo contrário, a gente erra muito. E, na verdade, a gente sempre fala aqui que a gente não sabe nada. O que a gente traz aqui são as nossas reflexões, das nossas mentalidades cristãs para vocês, as nossas conversas de casal que gosta de estudar a Bíblia, que gosta de falar de Deus. Então, que a gente vai falar dos erros, mas não é porque nós não cometemos erros. Na verdade, nós cometemos muitos, infelizmente, né? Somos humanos. Mas é para te ajudar a entender esse outro lado. Não só o lado do irmão que voltou, mas o lado do irmão que recebeu com essa má vontade, digamos assim. Eu fico imaginando o irmão entrando lá, e ele lá, né, quando o irmão foi embora, ele deve ter: nossa, que bom que eu fiquei, que bom que eu tô aqui. Aí ele se sentiu grato por, na hora que o irmão voltou, ele viu aquela festa toda, e deve ter ficado bravo, né? E fala assim: não é possível que esse cara fez tudo que ele fez. Tudo de errado. Agora ele volta e ele é recebido com festa. E meu pai dá tudo pra ele. E aí já começa: não, porque ele não deu isso pra mim. E eu fui tão aqui, fiquei aqui, né? E eu acho que, como sempre, né? A Bíblia fala de coisas atemporais, de coisas que nós vivemos. E eu posso dizer para você que eu já cometi os 3 erros, tá? Não sei você, mas eu já cometi os 3, principalmente o terceiro, tá? E o primeiro erro, na verdade, é que ele julgou errado o irmão dele, tá? Porque o irmão estava voltando arrependido, de verdade, de coração, sabe? Ele tinha feito um monte de coisa errada para trás, e o que acontece é o que acontece
com Deus também. Não interessa o que você já fez, não interessa o seu passado, sabe? Não interessa as coisas ruins que você já fez. Mas se você se arrepende de verdade e você realmente quer mudar de vida, porque Deus conhece os nossos corações, Ele te perdoa imediatamente. Porque Ele sabe que você se arrependeu e que você quer ser uma pessoa nova. E olha, vamos combinar que não tem nível do que é que você possa ter feito de errado que Deus não possa te perdoar, sabe? A gente tem grandes homens na Bíblia que adulteraram, que assassinaram, fizeram tantas coisas erradas. Fizeram as duas coisas ao mesmo tempo. Fizeram as duas, né? Vi de Davi, que a Bíblia diz que era um homem que andava segundo o coração de Deus. Então, Deus tem essa coisa toda. E às vezes você vê uma pessoa que talvez tenha até te feito mal, ou você já tenha zombado do fato de você ser cristão, ou tenha feito mal para outra pessoa que você conhece, e você vê aquela pessoa na igreja e sendo aceita com muito amor, com muito carinho, ou seja, vindo para os braços do Pai, e você talvez pense assim, não, mas é de coração? Não, essa pessoa tem tantos defeitos, tem tantos erros. Essa não é possível. Deus nem tratou com ele direito ainda. Tem tanta coisa que essa pessoa tinha que passar, sabe? Porque você se coloca no lugar de Deus e você acha que você sabe o que aquela pessoa tem que passar. Quais são as dificuldades que ela tem que passar, o que Deus tinha que fazer na vida dela, sabe? Aí, às vezes, aquela pessoa te fez passar por uma dificuldade financeira grande e você acha que ela também tem que passar por aquilo antes de ir para os caminhos de Deus. E ele fez isso, ele julgou errado o irmão dele. Né? Mesmo a Bíblia falando tanto que a gente não deve julgar, né? Que você não deve apontar o cisco no olho do teu irmão antes de ver a trave que tem no teu. É impressionante, mas a gente faz isso demais, né? A gente julga, né? O Evangelho de Mateus fala muito disso, para você não julgar as pessoas. Mas a gente tem isso. Eu falo assim, propriedade de causa, porque a gente, quando vai fazer oração à noite a gente costuma pedir perdão pelos nossos pecados. E quando a gente começa a fazer isso todos os dias, você percebe que alguns pecados se repetem, que você acaba cometendo. E esse do julgamento é algo que eu tenho que pedir muito perdão, porque direto eu me pego fazendo isso. Eu falo, mas aquela pessoa, ela fez isso e aquilo. Será que se eu tivesse na situação dela, não teria feito pior? Não teria demorado ainda mais para voltar? Né? E quando, na verdade, a gente não é nada para julgar as outras pessoas, né? E assim, eu vou dizer para você que os pecados que eu já cometi, os erros que eu já cometi na minha caminhada cristã, é só Deus para perdoar, sabe? Deus é muito maravilhoso, que me perdoou e me preparou de novo para voltar a fazer a obra dele, inclusive, sabe? Mas a gente passa muito por isso. E eu queria que você conseguisse evitar isso na sua vida. Primeira coisa, sabe? É não cometer esse erro de julgar errado o seu irmão. Nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia, cheio de amor. Então, a gente tem que entender isso, sabe? E entender que o seu irmão pode se arrepender a qualquer momento. A pessoa pode se arrepender quando está lá para morrer do lado de Jesus, igual aquele ladrão, por exemplo, sabe? E tá tudo bem. Tá tudo bem porque Deus está conseguindo salvar aquela pessoa, tá? O segundo erro, do qual a gente quer falar um pouco hoje, é que aquela pessoa, ele julgou errado o próprio pai, que no nosso caso é Deus, sabe? Porque ele achou que o pai estava agindo errado. Ele achou que o pai não estava dando o devido tratamento ao irmão dele, àquele filho que estava voltando, sabe? E quem somos nós para poder decidir o que é que Deus tem que fazer ou não na vida de alguém? A gente se acha, né? A gente se acha. Demais, né? Impressionante, cara. A gente se acha. A gente acha que a gente vai ter mais sabedoria que Deus para falar para Deus, olha Deus. Acho que não deve ser assim, não. Eu acho que essa pessoa tinha que ter passado por isso, aquilo, outro. Ou então, assim, ó, tá na hora de ser misericordioso com ele, não é? A gente acha que a gente pode ter esse tipo de posicionamento, né? Que, na verdade, a gente não tem nem um pouquinho da sabedoria necessária para fazer isso. Nunca vai ter. Não, e assim, vamos combinar. Talvez aquele filho estivesse achando que Deus não estava sendo justo com ele. Porque ele estava ali, né, do lado e tal, né? E aí o pai vai lá e fala assim, mas tudo que eu tenho é seu, né? E Deus tem chuvas de bênção na vida de cada um de nós. E segundo o que ele quer dar, né? E aí tem outra coisa pior, amor. É quando a pessoa faz errado, de repente ela vai para os caminhos de Deus e aquela pessoa começa a prosperar, começa a acontecer um monte de coisa na vida daquela pessoa que não aconteceu na sua, que estava na igreja há muito tempo, sabe? E aí, onde é que entra o erro? É que, primeiro que você acha que a bênção de Deus
está refletida numa questão financeira, talvez, ou questão de saúde, sei lá, naquilo que você acha que aquela pessoa está sendo mais abençoada que você, sendo que a bênção de Deus é na salvação, é na vida eterna, né? Não é no que está acontecendo com a pessoa ali naquele momento. Segundo, você não sabe se você é melhor do que ela ou não, ou se você está preparado para receber aquela bênção. Às vezes você nem está preparado para receber aquela bênção, mas aí você julga errado o pai, o pai deu para a pessoa errada. Né? Isso acontece com recém-convertidos. Eu vou falar com propriedade de causa, né? Porque sou recém-convertida, eu não sei quando que você está assistindo essa nossa conversa. Talvez agora eu já tenha me convertido há muito tempo. Mas enfim, nesse exato momento que a gente está gravando aqui, e às vezes eu vejo alguns olhares falando assim, cara, essa recém-convertida tá falando? O que ela sabe? O que ela já passou, né? E aí a gente julga, mas olha aí, Deus deu essa bênção para ela, desceu o Espírito Santo, né? Enfim, e para ela e já tá tão pouco tempo na igreja, e eu que já tô aqui, né? No seu caso, por exemplo, às vezes, né? Pastor, desde os 13 anos tá na igreja e tal, tanto tempo disso, isso ainda não aconteceu comigo, mas já aconteceu com ela que é recém-convertida. A gente faz essa coisa. Ah, Deus, como assim, né? Questiona Deus, né? Tipo... Não, nós somos ótimos em questionar a Deus, é uma coisa incrível, né? Isso chama murmuração, tá? Você começa a murmurar contra aquilo que Deus fez. O povo de Deus murmurou contra Deus no deserto, por exemplo, né? Deus ia cuidando deles, e tinha o maná, e tinha nuvem para fazer sombra, e eles passavam por uma série de coisas, Deus cuidando, e eles reclamavam. Eu estava lendo com a minha filha uma Bíblia que é muito legal, que é uma Bíblia em quadrinhos, né? Aquela Bíblia animada, Bíblia em ação, chama. Até vou colocar aqui alguma coisa sobre ela para você poder ver. É muito engraçado, porque você muda a situação com seu filho, né? Minha filha ficava pedindo, pelo amor de Deus, para naquele dia a gente ler a Bíblia antes de dormir. Mesmo já sendo tarde, tendo passado da hora dela dormir, alguma coisa do gênero. E eu estava lendo essa passagem do povo de Deus lá com ela, no deserto, e ela falava assim, papai, mas esse povo só reclama. Eles reclamavam o tempo inteiro. Eles estão reclamando de novo. De novo eles estão reclamando, não é possível que eles estão reclamando de novo. E a gente faz muito isso, a gente julga Deus, né? Quem somos nós para poder julgar Deus? A gente faz demais isso. Tem uma passagem que eu estava lendo no meu devocional, que eu vou pegar no celular. Cadê o celular? E aí, nesse momento, eu falo alguma coisa com você pro meu amor poder achar o celular dela, entendeu? Tá no chão. Vale o dia. Explica aí o que é devocional, enquanto eu acho aqui. Explico, tá bom. Devocional, até a gente já falou isso num outro vídeo, mas talvez você não tenha visto. É um tempo que a gente tira pra gente mesmo, pra gente conversar com Deus, tá? Então, no caso meu e da Tati, a gente faz isso todo dia de manhã. Todo dia não, né? Tem uns dias que a gente acaba comendo mosca, mas deveria ser todo dia de manhã. E aí, cada um de nós vai para um canto, né, no terreno ali, a gente mora em casa, tá? Ora, louva, abre a palavra, é um tempo que você dedica a Deus. E a gente estava preparando o que a gente ia falar nesse vídeo, nessa conversa de hoje, do Mentalidade Cristã, e aí a Tati orando sobre isso, pedindo para Deus abençoar e falar com ela também, que a gente já sabia qual era o tema, e aí Deus trouxe uma palavra que reforçava isso, né, amor? Isso. Que fala um pouco mais sobre isso que a gente está falando hoje. Você quer em Mateus 20... E aí o versículo falou, é a parábola dos pagamentos. Não vou ler ela toda, ela é um pouquinho extensa, mas a moral disso é o seguinte, o homem estava, um proprietário que saiu na madrugada para recrutar trabalhadores, né, para o seu campo, e ele falou, olha, eu vou pagar um denário que era a moeda da época, por dia de trabalho. E ele recrutou alguns de manhã, e ele voltou para a praça, viu que tinha outros ociosos, recrutou outros pela tarde, e aí foi à noite e recrutou outros também que estavam ali e ele perguntava assim, por que vocês estão aqui e não estão trabalhando? E aí as pessoas respondiam, porque ninguém me convidou. Então ele ia falar, tá bom, então eu te convido, vamos lá trabalhar. E no final do dia ele começou a fazer os pagamentos. E ele começou pelos que chegaram depois, pelos que vieram à noite. E o pagamento foi o mesmo, foi um denário. E aí, vendo isso, os outros trabalhadores começaram a murmurar, a reclamar, falando assim, mas eu achei que eu ia ganhar mais, porque eu tô aqui o dia todo e eles chegaram só à noite. E aí que ele vem e traz a seguinte questão, né? Eles começaram a murmurar e tal, e aí ele respondendo disse, amigo, não te faço injustiça, não ajustaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom?
Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Isso é muito forte, né? Porque é isso que a gente faz com o pai, a gente julga, e aí eu vejo ele fazendo assim, mas não foi isso que a gente acordou? Eu não teria que te dar salvação? Eu não te prometi ser salvo? Eu tô te dando a salvação e eu quero dar para aquele que também chegou por último. Eu tô te fazendo alguma injustiça ou é o teu olho que é mau? Porque eu sou bom. Isso é muito forte, tá? Leva isso para sua vida, porque a gente julga demais as pessoas, e a gente estava conversando agora há pouco com os meninos que estão filmando, e a gente estava falando sobre isso, sobre pessoas que se afastam às vezes da igreja porque são julgadas demais, sabe? Porque você começa a pensar o que está acontecendo na vida daquela pessoa, e você acha que ela está errada, você começa a perceber os erros dela, né? E você não sabe que aquela pessoa está mais firme nos caminhos de Deus até do que você. Eu estava dando 2 exemplos até, um exemplo de um amigo da época de faculdade, que era DJ, skatista, tal, aquela coisa toda, e nada de errado em ser DJ skatista, tá? Não estou dizendo que isso não é de Deus, só estou dizendo o seguinte, é que ele é a última pessoa que eu pensei que ia ver dentro de uma igreja. Né? E aí um belo dia eu vejo ele passando na minha rua, tudo arrumadinho e tudo, eu perguntei o que estava acontecendo, ele disse que ele estava casado com uma menina lá da rua, que eu sei que é de uma família evangélica, e ele falou, eu estou frequentando a igreja Bola de Neve. Ou seja, para quem sabe como é a Bola de Neve, é uma igreja feita justamente para atrair pessoas como ele, sabe? Então, Deus tem um jeito de atrair cada um, e talvez ele estivesse muito mais firme nos caminhos de Deus do que eu, no dia que eu encontrei com ele, né? E ainda assim, Deus foi lá, abençoou ele do jeito que queria abençoar, tratou com ele, e quem sou eu para poder dizer alguma coisa? E aí eu estava falando um outro caso sobre um primo meu que estava tomando aquele refrigerante Baré, que é na garrafa igualzinha a garrafa de cerveja, e aí passou um pessoal da igreja e falou assim, lá o fulano tomando cerveja no bar no meio da tarde, e foram julgá-lo, que ele podia ter saído até da igreja, né, porque as pessoas estavam lá julgando ele, falando um monte de coisa. Então não julgue o seu irmão, não julgue o que Deus faz na vida do seu irmão. Nem você é melhor do que o seu irmão e nem você sabe quais são os planos de Deus para a sua vida, para a vida dele, você não sabe nada disso. Mas o terceiro erro, que foi o que eu falei que eu já fiz muito e eu espero que você não faça, foi que aquele filho julgou errado a si mesmo. Tá? Ele julgou errado o irmão? Julgou. Ele julgou errado a Deus, ao Pai? Julgou. Mas ele julgou errado a si mesmo quando ele fala assim, eu sempre estive aqui no seu caminho, não fiz nada de errado, segui todos os seus mandamentos e tal. Nós vamos combinar, hein? O cara tem que ser muito bonzão para poder nunca ter desviado, nunca ter feito nada errado, nunca ter pisado nada fora do que Deus queria para ele, né? É muito soberbo, muito cheio de si, né? De achar que ele era melhor do que todo mundo, né? E a gente costuma falar que não existe mentirinha nem mentirona, existe mentira e não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. e Deus não faz essa diferença, né? É pecadinho e é pecadão, é pecado. Então, a gente falar que a gente peca menos ou que o nosso pecado é mais brando do que daquele irmão, não é legal, porque você nem sabe muito bem o que está acontecendo na vida dele. E só eu pensei, vindo agora aqui, que você imagina o quanto que aquele irmão que voltou sofreu. Ele sofreu muito, ele comeu lá, queria comer com os porcos, né? Enfim, imagina o quanto de pecado e iniquidade que ele viveu na vida dele e que poderia até afetar as próximas descendências, poderia afetar a saúde dele, enfim. Quando ele é recebido por aquele irmão daquele jeito, aquele irmão nem lembra que ele passou por tudo aquilo. Ou seja, ele fez uma escolha errada, mas ele sofreu muitas consequências por causa daquilo também. Mas quando a gente vê a pessoa voltando, a gente esquece disso. O caminho de resgate foi longo, né? Exatamente. E aí? Sim. Só rapidinho, eu acho que também existe um outro ângulo de visão, vamos dizer assim, do irmão que ficou. Porque às vezes a gente está o tempo todo com Deus, mas a gente não se sente merecedor. E foi o que ele falou ao pai dele, cara, tô aqui, peraí, eu não mereço mesmo o meu irmão que foi e voltou. Então, às vezes, uma visão dele também errada sobre ele. Sim. E sobre o pai, porque, cara, eu tô aqui e às vezes ele não se sente merecedor, sendo que Deus já deu tudo. Já deu tudo. E, cara, sempre foi merecedor. Às vezes você que não falou, oi pai, quero isso. É verdade isso. Às vezes você não pediu, né? Exatamente, porque Deus pede que a gente peça. Pede. Detalhadamente aquilo que a gente quer. E às vezes ele tá lá, tipo, esperando que caia do céu, enquanto Deus tá... Cara, e aí, o que você quer? E sabe o que acontece? A gente não percebe aqueles cuidados do dia a dia, né, que Deus tem conosco. Então, quando a Tati está falando assim, poxa, o outro sofreu um monte, ele não se deu conta de que ele não sofreu nada. Que ele não teve que ir lá tentar comer
a comida com os porcos, aquela coisa toda. Ele não percebeu isso, né? A gente esquece muito disso. E esse trabalho de resgate é doloroso, sabe? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu tive que passar por um processo desse de resgate, que eu tive uma queda grande, sabe? E talvez até eu tenha autoridade para poder falar sobre isso. E foi um processo doloroso fazer o caminho de volta, sabe? De achar que eu era novamente merecedor de falar de Deus, de que Deus realmente tinha me perdoado. Eu demorei muito para eu me perdoar. E eu sei que algumas pessoas que viram esse processo de resgate e depois viram Deus me abençoando de novo, financeiramente, me abençoando com essa mulher incrível que Deus colocou na minha vida, que é a Tati, sabe, me abençoando nos caminhos dele, talvez tenha pensado isso. Talvez tenha pensado, nossa, mas como Deus é injusto, né? Olha só, Bruno nem passou por nada, eu que sei as coisas todas que eu passei, né? Mas essa coisa do merecimento, né? Você não ser... Na verdade, a gente não é merecedor, não. É que Deus Nunca é muito misericordioso com a gente. E é isso, a gente não notar as bênçãos que a gente tem no dia a dia. A gente não perceber o quanto, que nem o pai dele falou para ele, olha, você está aqui comigo e tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. E olha, grandes homens da história da Bíblia foram muito humildes, tá? Tem uma passagem legal assim, sobre Moisés, que fala assim, Êxodos 3:11. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E olha, são vários os casos de pessoas que passaram por isso na Bíblia, assim, sabe? Gideão, Jeremias, Pedro, né? Imagina, Pedro tomava tanto puxão de orelha, né? Quando eu comecei a ler Pedro, eu falei, gente, o Pedro tomou muita porrada. Ele tomava bronca o tempo inteiro. E aí eu lembro que você me falou assim, mas Tati, ele edificou a igreja, ele foi a rocha. Deus tinha uma obra muito grande, né? Muito grande para ele. Tem uma outra passagem. Inclusive eu falei que eu ia dar dica da Bíblia online, a minha é a Bíblia feminina. Vou colocar aqui na tela para vocês também. É muito legal, porque aí vocês têm plano de leitura. Ele é um aplicativo gratuito, tá? O meu é Android, mas deve ter para iPhone também, que iPhone tem tudo que tem no Android. E aí você pode ler a Bíblia, você pode pesquisar, você pode marcar seus versículos favoritos e tem um plano de leitura. Por exemplo, agora o meu plano de leitura são os evangelhos, que eu tô muito Mateus aqui por conta disso também, que é um plano de 3 meses. Então todo dia você lê um pouquinho. É muito legal para você ter uma disciplina de ler a Bíblia, de ler a palavra, de entendimento. E é muito legal você ter essa curiosidade, essa vontade de conhecer mais de Deus, porque aí também que você vai ganhando mais essas bênçãos todas. E aí eu estava lendo também no devocional e marquei aqui um versículo que fala sobre a humildade, que é em Mateus 23, versículo 12, pois que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Que fala muito dessa questão da humildade. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E eu queria te chamar a atenção para uma questão importantíssima nessa história desse filho que estava errado. Sabe o que foi? Ele perdeu a festa. Assim, raciocina um pouco sobre isso, tá? Assim, ele deixou o coração dele agir de tal maneira, julgando o irmão, julgando a Deus, julgando errado a si mesmo, que ele perdeu a festa. Perdeu a parte boa ali. Então, não comeu carneiro na festa que ele queria. Eu fico pensando, será que ele pediu? Né? Que foi o que o Tadashi falou. Será que ele pediu um carneiro para uma festa do amigo? Porque ele fala assim, você não me deu nunca nenhum carneiro para eu fazer as festas com os meus amigos. Eu fico pensando se ele pediu, não sei se ele pediu, né? Mas ele perdeu ali o novilho gordo que o pai matou para fazer um banquete pro irmão que estava chegando. E Deus cuida tanto da gente, né? Eu costumo brincar com as pessoas que eu falo assim que Deus não é meu pai, é meu vô, porque tem coisa que pai não dá e vô dá, né? Porque eu peço até vaga de garagem, né, amor? A gente está dirigindo, às vezes... vaga e pede na sombra. Peço, eu tenho que admitir que eu peço vaga na sombra. A gente tá dirigindo e tem aquela coisa, tá cheio de gente, e eu falo, Senhor, prepara uma vaga para mim na sombra. Aí não tem vaga nenhuma, tá? Mas eu peço na sombra. Aí a Tati ri,
Aí eu dou a volta, sabe por que eu dou a volta? Que é para dar tempo da pessoa sair da minha vaga. Aí eu vou lá e dou a volta. Essa pra mim é nova. Eu sempre peço vaga na porta. Não, na sombra e na começar porta. a usar. Eu peço na sombra, só para em lugar bom, tá? Mas sabe que só pede essas coisas quem vê Deus como pai? Porque a gente pede uma coisa dessa pro pai. Ô pai, faz isso. Ô pai, vai ali no cartório pra mim. Sabe aquela coisa mais, né? Você fala, pai, faz isso por mim, né? E quando você vê Deus como seu pai, você pode pedir essas coisas. Pode. Assim, você vê como Deus como seu pai, primeiro você se torna mais obediente. Porque nós temos que respeitar os nossos pais, obedecer os nossos pais. A gente deve esse respeito, esse carinho a eles, né? Mas a gente também se sente mais próximo, se sente merecedor, como o Tadashi falou. A gente se sente muito mais merecedor e a gente entende que a gente tem as coisas de Deus por herança, né? Agora, é muito importante entender, nessa conversa que a gente está tendo hoje, essa questão da humildade, sabe? De deixar que Deus apareça, tá? Deus apareça no perdoar as outras pessoas, no decidir quem é que deve vir para a festa ou não, de que maneira aquela pessoa tem que ser perdoada, pelo que ela tem que passar, e humildade o suficiente para entender o quanto você é errado e pecador, para que o Espírito Santo possa mostrar isso para você e te ajudar a ser uma pessoa melhor, né? É tão importante também a humildade de você não questionar Deus, né? Porque quando você começa a questionar, você começa meio que, às vezes, até se colocar como igual, como merecedor de questionar. E que, na verdade, não é. Porque se ele tomou aquela ação, ele é Deus. Ele é Deus, né? E aí não é algo que você precisa fazer. Não é algo que você tem que fazer. Não é algo que te edifica, na verdade. Né? Porque quando você olha para aquela pessoa com os olhos de que Deus... Como que Deus está vendo aquela pessoa? Como que Deus vê aquela pessoa que você não gosta? Como que Deus vê aquela pessoa que você acha que não merece? Deus provavelmente não vê ela assim. Deus vê ela como uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa desse resgate e que precisa de uma festa quando voltar. E quando você começa a ver com aqueles olhos de Deus, você para de questionar Deus. Aí tem gente que acha que é tão mais esperta que Deus que decide até o jeito que Deus vai abençoar ela, né? Então, você quer uma bênção financeira, uma bênção amorosa, uma bênção na sua saúde, você desenha todo o plano, né? Todo o caminho pelo qual você acha que a sua bênção vai vir, sabe? Eu não sei se você acompanha a Turma da Mônica, mas isso para mim é igual o plano infalível do Cebolinha, que nunca dá certo, sabe? Nunca o plano infalível do Cebolinha deu certo. É isso que a gente faz, nós somos mestres nos planos infalíveis do Cebolinha. E a gente vai lá e planeja um monte de coisa e Deus faz diferente, melhor, maior, e age na sua vida, e age na do teu irmão também, e abençoa todo mundo. E aí na hora que você perdoa o teu irmão, você limpa o teu coração, você deixa que Deus traga ele de volta, Deus abençoa você também. É incrível isso, né? Exato, são bênçãos cruzadas. E você vai tocar aí, amor? Eu vou cantar. Tem um hino que é isso, exatamente isso, que fala da humildade. E a gente sempre tenta trazer isso aqui também, que nós não sabemos nada, que nós eu não sei nem tocar direito, que a gente é um simples transmitidor da palavra de Deus. Que a gente sempre ora no início para que o Espírito Santo que esteja aqui, que fale o que a gente precisa falar, que nos provoque naquilo que a gente precisa falar, que fale por nós, né? E aí eu peço também que ele cante por mim, né? Porque também não sou nenhuma cantora, nenhuma música especialista nisso, mas tem um louvor que é muito bom de você cantar e você declarar isso, você falar isso, fica mais fácil, porque a soberba e o orgulho muitas vezes toma conta da gente. E a gente até para cantar esse louvor, às vezes não consegue. Então ouve e aí declare mesmo, que é mais ou menos assim. Mas de ti mais de ti e menos de mim e menos de mim, que ele cresça, eu diminua, ele apareça e eu me constranja com a tua glória e todo teu amor, infinita humildade.
todos os irmãos. Então, que Ele cresça em nossas vidas, que nós conseguimos fazer esse processo de diminuir e que realmente o amor e a glória dele nos constranja, porque é tão maior e tão mais do que tudo que até a gente possa imaginar, até que o nosso olho até possa ver, né? Que isso traz a gente para baixo, isso traz a gente para o joelho, isso traz a gente para a nossa posição que realmente nós somos, né? É isso aí, eu queria pedir para você comentar conosco, ajuda a gente está construindo mentalidade cristã e é uma construção coletiva. De que maneira você pode ajudar? Você pode comentar quais as partes você gostou mais, você pode complementar alguma coisa, porque às vezes alguém está assistindo o vídeo e pode complementar com algo que você escreveu, alguma coisa legal, conta a sua experiência, fala de um tema que você gostaria que a gente pudesse tratar aqui numa outra conversa, num outro vídeo do Mentalidade Cristã, um louvor, né, amor, Sim, que uma pode ser música que legal. você lembrou, né? Ou um louvor que você quer que eu cante aqui, eu vou me virar aqui para conseguir fazer isso. E também compartilha, porque muitas pessoas precisam receber essa mensagem. A gente precisa quebrantar os corações aí. Vamos dar um parênteses, o que é quebrantar? Porque quando eu fui recém-convertida, falava quebrantar para mim, eu não sabia o que era não. Fala, amor. Quebrantar é muito isso, é você quebrar, é você, aquele coração duro que às vezes não aceita uma palavra, não aceita um louvor, não aceita, esse crente falando pra mim, e aí o Espírito Santo vai lá e realmente coloca você de joelhos, te quebranta, te quebra, né, pra te fazer novo, na verdade, pra que você seja exaltado, porque quando você se humilha, você é exaltado. Deus é exaltado, na verdade, por meio de você, da sua vida, né? E eu quero fazer uma oração para você, mas antes eu quero pedir para você curtir, tá? Não sei qual Se é. você estiver no YouTube, se inscreve no canal, se estiver no Facebook, curte a página do Facebook, enfim. É isso aí, mas vamos lá. Fecha seus olhos, tá bom? Pai, eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor vá ao encontro do meu irmão, da minha irmã, que estão me assistindo agora, e que o Senhor possa agir no coração, que o Senhor possa fazer com que essa conversa que o Senhor trouxe hoje possa abençoá-lo, possa transformar, possa quebrantar corações, possa fazer com que todos nós paremos de julgar os nossos irmãos. Quem somos nós para julgar os nossos irmãos? Que nós possamos aceitar que o Senhor traga todas as pessoas que o Senhor quiser trazer e que o Senhor nos use, inclusive, para trazer mais e mais pessoas, Senhor. Cada um de nós aqui, eu, a Tati, meu irmão que está assistindo, minha irmã que está assistindo, nos use para trazer outras pessoas. Limpa nosso coração para que nós possamos perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal, para que nós deixemos de achar que aquela pessoa merece isso ou aquilo de Ti, que o Senhor é que sabe. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos perdoe pelas vezes em que tentamos ocupar o Seu lugar, em que tentamos dizer como o Senhor deveria agir, o que o Senhor deve fazer ou não na vida de cada um, e nos perdoe por quando nós achamos que somos bons demais. Que o Senhor nos mostre, o Espírito Santo de Deus vivo, que mora em cada um de nós, nos mostre aquilo que te desagrada, nos mostre o caminho certo, para que possamos agir conforme o teu querer, para que possamos cada dia ser mais parecidos com o exemplo de Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você, que você esteja aí na sua infinita humildade e serve de todos os irmãos. E a gente se vê no próximo. Beijo para vocês. Até.